hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Alice no País das Maravilhas, o livro do escritor Lewis Carroll. Esse é um livro extremamente popular por muitos motivos. O primeiro deles é que ele foi um best-seller praticamente automático. Ele se tornou parte da cultura daquela Inglaterra vitoriana e conseguiu avançar por todo o mundo, se tornando também um livro conhecido por muitas outras crianças. Esse é um livro da literatura infanto-juvenil, mas que também é muito lido por adultos, muito estudado, muito bem falado, muito bem quisto por toda a comunidade literária. E além disso, é claro, é um livro que rendeu diversas adaptações. O Alice no País das Maravilhas, especificamente, rendendo alguns filmes. Já o Através do Espelho, que é a continuação, rendendo um live action. Também temos a participação da Alice em muitos jogos, em muitas séries. Então, esse é um livro muito conhecido. E hoje nós vamos destrinchar um pouquinho sobre o porquê de ele ser um livro que conquista tantas pessoas ao redor do mundo e ao passar dos séculos. Explicar a história de Alice no País das Maravilhas é subestimar completamente a pessoa que está assistindo esse vídeo. Porque Alice no País das Maravilhas é um livro extremamente difundido, sendo ele próprio como um livro, como uma das adaptações, como eu já mencionei, ou até em referências. É muito fácil lembrar de uma referência a Alice e o Coelho Branco em Matrix, por um exemplo. A Alice, no início do livro, está estudando com a sua irmã. Elas estão estudando história e ela não está nem um pouco interessada. Ela só está ouvindo a irmã tagarelar e prestando atenção na fazenda, conversando com seu gatinho Diná, até que ela vê um coelho branco, todo arrumadinho, engomadinho, com cartola, colete, gravatinha. E ela fica observando, o escuta falar, mas o que a faz perceber como aquela situação é completamente inusitada é o momento em que ele tira um relógio do bolso e reclama sobre como ele está atrasado. Nesse momento ela percebe que isso é uma atitude muito estranha. E como qualquer boa criança, ela decide seguir o coelho falante. Ela cai pela toca do coelho, um buraco tão fundo que ela consegue até ficar planando, pensando em como vai ser a vida dela, se vai machucar demais quando ela cair no chão. E ela até brinca que ela nunca mais vai sentir medo ou ficar chorando quando cair das escadas, porque depois daquela queda ela vai estar preparada para tudo. Ao que ela encontra o chão, ela se vê em uma sala cheia das mais diversas portas, dos mais diversos materiais, cores e tamanhos, e ela vê o coelho branco entrando por uma delas. E, querendo seguir, querendo conversar um pouco com ele, ela tenta passar pela mesma porta, mas ela não consegue, porque ela não tem a chave, e ela é muito alta para aquela porta. Só que ela consegue ver, pelo buraco da fechadura, que atrás daquela porta tem um mundo incrível esperando. Ela percebe que naquela sala, em cima de uma mesinha, tem um líquido que está escrito Beba-me na embalagem. Ela para, analisa o pote procurando por algum símbolo de caveira, pensando consigo mesma que se algum pote tem esse desenho, significa que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, aquilo há de fazer mal a quem bebeu o líquido. Ela toma o líquido e fica muito pequenininha, só que ela não tem a chave da porta. E quando ela percebe que perto daquela mesa tem uma caixa com bolinhos escrito Coma-me, ela decide que vai tentar a sorte. Então ela fica enorme, ela se transforma numa gigante. Ela é grande o suficiente para pegar a chave, só que ela é grande demais para qualquer outra coisa. Então ela chora, o que desencadeia muitos momentos fantásticos e mágicos naquele mundo do País das Maravilhas. É uma história que todo mundo já conhece, e eu não vou nem me prolongar explicando tintim por tintim, porque é muito provável que você já tenha entrado em contato com ela e tenha ela até de cor salteado na sua cabeça. Eu tô aqui porque eu quero conversar um pouquinho sobre alguns detalhes que me chamaram a atenção nessa obra. Ao longo do livro, a Alice ela encontra os mais diversos personagens, e ela conversa com personalidades mais diferentes uma das outras. Ela passa por muitos lugares e de alguma forma ela se sente sempre muito sozinha. Desde o início do livro, quando ela estava com a irmã,
Ela tava fazendo algo que ela não queria e ela tava praticamente só ela e o gato. Quando ela entra no País das Maravilhas e persegue o coelho branco, além de o coelho nunca parar pra escutar ela também sempre encontra pessoas que não estão interessadas exatamente no que ela tem a dizer. Ou eles querem que ela escute poemas longuíssimos, que ela não tem interesse nenhum, e ela nem tem tempo, mas que pela boa educação ela para e escuta. Ou eles basicamente a ofendem, chamando de burra sempre que tem a chance. E isso é um pouco engraçado, porque ao longo do livro dá pra perceber que os personagens fazem isso porque veem ela como uma intrusa naquele mundo. Só que a Alice é a pessoa que mais combina com aquele lugar. Ela é uma garota espifetada, toda maluquinha, cheia das opiniões mais estranhas, com os diálogos internos mais incoerentes que podem existir. Ela é tão maluca quanto todos os outros. Por um exemplo, ainda no começo do livro, a Alice está preocupada de que ela possa ter se transformado num dos seus colegas de sala. Porque, segundo ela está tomando decisões estúpidas e isso significa que ela se transformou em algum colega um pouco mais burrinho que ela. Então, quando ela está se questionando sobre isso, ela lembra que costuma conversar consigo mesma, fingir que é duas pessoas. E rola o seguinte diálogo interno. Sua boba, de nada adianta ficar chorando assim, censurou-se Alice, ríspida. Eu a aconselho a parar agora mesmo. Ela costumava ter bons conselhos, embora raramente o seguisse, e às vezes se censurava de maneira tão severa que acabava em lágrimas. Certa vez tentou até mesmo se dar um safanão nas orelhas após ter trapaceado em uma partida de croquet, que disputava contra si mesma, pois Alice, sendo muito peculiar, adorava fingir que era duas pessoas. Nem isso adianta agora, pensou a própria Alice. Fingir que sou duas. Mal sobrou Alice direito para ser uma única pessoa. Uma outra característica da Alice, além de ser uma pessoa que pensa muito por si mesma e que não tem medo de se aventurar nos mais diversos lugares, é que ela também não controla muito a língua. Vamos lá. Ela é uma garota que nasceu naquela Inglaterra vitoriana, um lugar que até hoje a gente olha com os olhares de que é um país muito conservador. Então ela cresceu naquelas normas sociais em que ela foi toda condicionada a seguir, que era aquilo que era o certo, então era o que ela tinha que fazer. De repente ela tá naquele mundo em que as pessoas que tomam chá, que em teoria na Inglaterra é uma coisa super pomposa, muito comum para todo mundo ali fazer, um momento de descanso, de paz, eles são malucos, eles estão jogando as xícaras para todo lado. Ela percebe essa diferença. E ela tenta essa sua lógica naquele mundo. Só que ou ela não é escutada, ou ela é desrespeitada. Na página 80, a Alice acabou de entrar na casa da duquesa, e a duquesa tá dando de mamar pro seu neném, enquanto a cozinheira, elas estão na cozinha, tá cozinhando. Só que essa cozinheira fica jogando as panelas pro alto, usa tanta pimenta que a sala fica cheia de uma névoa e fica todo mundo com os olhos ardendo. E em um desses momentos, uma panela quase pega no bebê, e Alice briga com essa mulher. Se cada um cuidasse de si, resmungou a duquesa com a voz rouca, o mundo giraria mais depressa. O que não seria nenhuma vantagem, rebateu Alice, satisfeita pela chance de exibir seu conhecimento. Imagina o trabalhão que os dias e as noites teriam, sabe? A Terra leva 24 horas para girar sobre seu eixo. Quando nós pensamos na Inglaterra, naquela época vitoriana, é comum que nós pensemos numa época sem avanços, de obscuridade, de realmente um lugar em que não se saiu nada de muito moderno. Mas na realidade, a Inglaterra vitoriana foi um momento de mudanças, um momento de avanços científicos. Por um exemplo, quando nós falamos sobre Alice, uma coisa muito importante, e isso não é spoiler nenhum, porque esse é o livro que tá daí há mais de 2 séculos, que no final a Alice acorda. Tudo era um sonho. Isso foi muito importante porque fez muitos autores darem mais atenção ao inconsciente dos personagens, a usarem os sonhos não só como um ambiente que tudo pode acontecer, mas como um lugar em que aquela pessoa pode ser explorada em muitos níveis diferentes.
tanto os seus medos, os seus delírios, até seus desejos, suas vontades, suas necessidades. Isso foi uma coisa que marcou demais aquela época. Uma outra coisa que é muito importante nesse livro, e que ele foi realmente pioneiro, é que a Alice, ela é uma criança. Naquela época era muito comum que personagens infantis, sejam em livros ou em teatro, fossem mini adultos. Eles falavam como adultos, agiam como adultos, eles só eram pequenos. A Alice não. A Alice é uma criança de verdade. Ela tem medos de crianças, ela tem vontade de criança, ela se mete em muitos problemas por ser uma criança, mas ela também sai de muitos dele por ser uma criança. Isso é uma coisa que modificou bastante a literatura da Inglaterra. Porque a partir desse momento, os autores tiveram a coragem de usar esses personagens infantis para conversar com o público infantil também numa língua em que eles gostassem. Porque esse livro mostrou que mesmo com personagens infantis e problemas infantis, ele poderia ser amado por milhares de adultos, como ele ainda é. Uma coisa que define esse livro, e também a adaptação para animação, que é uma animação linda, é um sonho assistir aquele filme, é que eles têm um aspecto realmente de um sonho. Eles têm toda aquela fantasia, aquela liberdade. A animação, ela costuma ter esse aspecto por conta das liberdades físicas, já que você está fazendo tudo no lar. Só que esse livro também consegue fazer isso com as suas palavras. Ele cria um ambiente de mudanças bruscas, de momentos muito engraçados que fazem lembrar aquela leveza que um sonho tem. Por um exemplo, quando a rainha vermelha manda decepar uma pessoa e o coelho branco fala que é brincadeira, isso nunca acontece. Esse é o tipo de coisa que acontece em livros com esse tipo de aspecto. Isso já é diferente no live action. Os dois, que foram a adaptação do Alice no País das Maravilhas e do Alice Através do Espelho, que é a continuação desse livro, eles têm esse aspecto mais brusco, mais escuro mesmo. O tipo de filme que, se você assistir na tela errada, você vai ter que forçar um pouquinho a vista para ver. E não significa que sejam filmes ruins, porque uma adaptação não precisa ser igual ao que ela se baseia. São mídias diferentes, com linguagens diferentes, e existem artistas trabalhando naqueles filmes, naquelas séries, e eles têm todo o direito de poder colocar sua própria personalidade naquele tema. Só que é uma diferença. Falando dessa edição, a Darkseid arrasou demais nesse livro. Esse é um livro que é muito lindo, assim como todos eles. Ele tem o coelho branco desenhado, tem toda essa temática de vermelho e preto na frente. A lombada, ela é preta. E ele é um livro que, esteticamente, é muito agradável. Muito bonito mesmo. E ele não deixa a desejar no seu conteúdo. O texto tem um texto de introdução, tem o texto próprio da Alice no País das Maravilhas, tem um poema do Lewis Carroll e também tem várias fotos, porque ele também teve sua carreira na fotografia, e até mesmo alguns textos finais falando sobre a vida dele. A gente sabe que o Lewis Carroll, ele foi um homem que usou um pseudônimo. Na realidade, o nome dele é Charles Dodson. E a Alice era uma garota que realmente assistiu. A Alice Liddell foi a inspiração para Alice do livro. E toda a história começou porque um dia ele foi levar essas crianças daquela família para passear num barco e elas pediram uma história. Ele criou Alice no País das Maravilhas naquela mesma tarde, só que ele passou anos trabalhando no manuscrito realmente para poder publicar o livro, que viria a ser o que nós temos hoje em mãos. O legal dessa edição é porque ela tem os textos muito bons que falam tanto sobre a questão realmente psicológica do livro, mas também sobre a vida do Lewis e da Alice, que é uma coisa muito controversa, com muitos anacronismos e que é muito complicada de falar, porque envolve comportamentos que hoje em dia são considerados crimes, e são crimes horrendos,
mas que além da gente não ter certeza de que acontecia nesse caso, também tem esse certo anacronismo de a gente estar comparando a nossa realidade com uma realidade de outro momento. A tradução desse livro é uma tradução simplificada. Se você comparar com algum Alice no País das Maravilhas de outra editora, que tem vários, você provavelmente vai perceber muitas diferenças nas escolhas de palavras, em como alguns trocadilhos são utilizados, e os trocadilhos são os grandes pesadelos de todo tradutor, porque são coisas muito difíceis de serem certas para duas línguas, de você ter um equivalente na língua portuguesa. Em geral, quando um clássico é adaptado, é traduzido de uma forma muito simplificada, isso é motivo para crítica. Porque é como se aquela editora estivesse falando: olha, eu acho que você não vai ser capaz de ler esse livro, então eu vou mastigar ele um pouquinho para você, para fazer metade aqui do trabalho, e aí você pode lidar de forma mais passiva com o resto. É a editora falando que o seu público não consegue. Só que no caso de Alice, que tem uma tradução mais simplificada, eu consigo entender muito bem o motivo e não achar ele um traço negativo dessa adaptação. Porque Alice é um livro que, acima de qualquer coisa, é feito para crianças. Não adianta você querer ser fiel ao original se as crianças que vão ler não vão gostar dele por conta da sua tradução. Então eu acho que foi uma escolha muito sábia mudar isso. E que se não tivessem feito assim, aí sim a gente teria motivo para reclamar dessa tradução. Mergulhar um pouquinho mais nesse país maravilhoso não vai ser uma tarefa que precise de muito esforço. Eu vou ficando por aqui. Espero que você se divirta tanto quanto eu me diverti lendo esse livro. Até mais e obrigado!